Hoje eu vou fazer o que nenhum influenciador de finanças nunca fez na internet. Eu vou economizar 15 anos da sua vida na sua jornada para se tornar um milionário com uma estratégia de day trade que vai te fazer ganhar muito mais dinheiro. Eu vou fazer um comparativo com uma pessoa que tem R$1000, quais as opções de investimento que ela tem e, claro, qual que te daria mais dinheiro. Ao invés de levar 30 anos, vamos trabalhar com muito menos do que isso? Usando uma ferramenta incrível do mercado financeiro que tem a capacidade de pegar uma pessoa que tem pouco e colocá-la ganhando muito em um curto espaço de tempo. O tão falado day trade. E sim, muito ao contrário do que você imagina, você pode usar essa ferramenta para ganhar muito mais do que você ganha hoje. Você pode chegar a ganhar no dia ou em alguns minutos, o que com os investimentos que você ganha hoje levariam um mês ou muito mais do que isso. A internet hoje tá cheia de tutoriais de investimento que vão acabar te ensinando mais o mesmo e vão te render migalhas por mês. Só que se você for como eu e quiser ganhar grana de fato, você vai precisar aprender outras estruturas do mercado financeiro, como a estratégia que eu vou te ensinar hoje de day trade, que vai servir como uma ponte para você alcançar o seu tão sonhado milhão na sua conta corrente. Fala rapaziada, Paulinho Lima na área, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve nesse canal. No final, se for relevante, eu vou pedir você para compartilhar esse conteúdo, passar ele para frente. Vamos lá? Talvez você esteja na mesma jornada que eu quando comecei no mundo dos investimentos. Eu comecei a ver aquele bando de siglas CDB, CDI, LCI, LCA, IPCA e comecei a ficar confuso. Gente, será que eu vou ter que estudar todas essas coisas para eu conseguir ganhar algum dinheiro nesse mundo? Tempos depois eu descobri que poderia ser muito mais simples e muito mais fácil. Eu não tô dizendo que você não vai ter que estudar, eu não tô dizendo que você não vai ter que entender essas siglas, tô te dizendo que o resultado que você precisa e tanto quer não necessariamente tá atrelado ao entender tudo que existe no mercado financeiro. A primeira coisa que você precisa entender é a relação entre dinheiro, tempo e juros. Porque isso que vai no final das contas remunerar a sua grana, o seu capital. Os juros, que está aqui por último, é o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido rendendo juros, mais dinheiro você vai ter. Porque na final, você vai ter um rendimento de juro sobre juro. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Se você começa com R$100 e isso te rende 1% de juro, no próximo mês você tem uma quantia de 101. Ao fazer isso por uma quantidade X de tempo, em algum momento você vai chegar a uma quantia de R$200, simplesmente deixando o mercado render juro sobre juro. Aqui neste caso, se você jogar 1%, a sua rentabilidade já passa a ser de 2, sendo que lá no começo você tinha em cima de 100 apenas R$1 de rentabilidade. A partir de agora então, o seu dinheiro começa a render a cada 2. Esse efeito é chamado de juros compostos e quanto mais você deixa o seu dinheiro no tempo, mais o montante principal vai rendendo e aquela mesma fração de juros começa a te dar um ganho maior. Mas aí no final fica aquela pergunta, como que eu vou fazer isso? Afinal, os tipos de investimento que tem disponíveis não me pagam muito mais do que 1,5% ao mês. É para isso que eu tô aqui hoje, para te ensinar uma estratégia de day trade que permite com que você ganhe, quem sabe, R$100 a mais por dia e não por mês. Por isso eu vou navegar com você entre todas as modalidades de investimento, vou te ensinar a fazer conta, para que você entenda que o day trade pode ser um potencializador que vai te fazer ganhar, quem sabe, dentro de um único dia, mais do que R$100. Eu vou te mostrar um comparativo de fundo imobiliário, renda fixa, ações e até mesmo o tão falado day trade. E que comece a guerra nos comentários, por favor pessoal, não se matem. Por exemplo, quanto que rende R$1000 aplicado dentro de um fundo imobiliário, conhecido no mercado financeiro como os FIIs, você já deve ter ouvido falar. Eu coloquei aqui uma rentabilidade média de 0,85 para cada cota de fundo imobiliário, o que traria uma rentabilidade para uma pessoa que tem R$1000 de R$ 8,50 por mês. O grande problema é que as cotas dos fundos imobiliários ficam sujeitos à precificação do mercado, ou seja, se muita gente quer comprar, as cotas acabam subindo. Se muitas pessoas querem vender, as cotas acabam caindo. Então, o seu patrimônio, a partir do momento que você compra essas cotas, está sujeito à flutuação. Que agora você vai ter dois tipos de variáveis: o valor que você vai receber por cota e o valor da sua cota no mercado. Vamos dar uma olhada com calma como funciona isso. Se você tivesse comprado os seus R$1000 do fundo RP11 há 30 dias atrás, ele estava custando R$ 63,55. Então você teria o total de 15 cotas. O que são essas 15 cotas? Os R$1000 que você tinha de financeiro, dividido pelo valor da cota, você teria então 15 cotas desse fundo. O último pagamento, o último rendimento, pagou para todos os cotistas R$0,67 por cota. Então se você tem 15 cotas, é só você multiplicar isso daqui e você receberia um valor por essas cotas de R$10
0,05. Isso ao longo de um mês, certo? Sim e não, porque lembra que eu te falei que o seu patrimônio agora flutua e fica sujeito à precificação do mercado? Imagina que você comprou essas cotas do fundo há 30 dias atrás por R$ 63,55, igual estava lá no mercado. Nos últimos 30 dias, esse fundo imobiliário perdeu de valor 12,03%. Como o gráfico está aí na tela, está mostrando para vocês. O que acontece então? Essas cotas agora valem R$ 56,10. O que aconteceu com o seu dinheiro? O valor de todas as suas 15 cotas que você tinha, lembra? Multiplicado por esse novo valor de R$ 56,10, agora vão valer R$ 841,50. Ah, mas espera lá, eu ganhei R$10. Exatamente. Se você somar os 10 e 5 que você ganhou na sua distribuição, você teria um patrimônio, se quisesse zerar toda a sua posição hoje, de R$ 851,55. O que você achava que estava ganhando, na verdade, se você precisar do dinheiro hoje, você sai perdendo. Isso é o que acontece com a maior parte dos investidores desavisados, que entram na expectativa de ter um rendimento, mas não conhecem o produto. Aqui eu estou te explicando de maneira muito simples e direta ao ponto, para te apresentar sim o day trade como uma oportunidade de ganhar muito mais do que esses R$10, sem ter que esperar um mês. Porque diferente de tudo isso que você aprendeu até hoje, eu não vou te ensinar a ganhar migalhas por mês e realizar um prejuízo tão grande como esse, caso você precise da grana. Muito pelo contrário, eu vou te ensinar a arriscar pouco do seu dinheiro e ganhar muito, usando essa ferramenta que eu vou te mostrar já já. Alguns outros tipos de investidores preferem renda fixa, por acreditar que são investimentos mais conservadores e que vão trazer para você uma rentabilidade garantida no longo prazo. Hoje a Selic gira em torno de 0,91% ao mês para quem investe em renda fixa. A gente só precisa lembrar, como o gráfico está aqui na tela para vocês, que nós estamos no patamar da Selic mais alta dos últimos anos, tá bom? E que esse cenário tende a cair, ou seja, a renda fixa vai ter rentabilidade cada vez menor. Como aconteceu ali um pouquinho antes da pandemia, em 2020, 2021, que a nossa Selic estava bem baixa, as pessoas estavam procurando outras modalidades de investimento, porque a gente tinha uma rentabilidade ali de 0,30%, 0,40% ao mês, o que é metade do que tem hoje. Então, a mesma pessoa que pega os R$1.000 e coloca investidos em Selic, vai ter uma rentabilidade próxima de 0,91, o que vai trazer para essa pessoa um rendimento de 9,01 por mês. Depende se esse tipo de investimento que ela escolheu vai ter incidência de R ou não. Aqui a gente está trabalhando como se não tivesse, então você teria de resultado R$ 9,01 a mais por mês a cada R$1.000 investidos. No outro ponto você pode virar e falar assim: Paulinho, eu vou para o mercado de ações, assim a minha rentabilidade vai ser muito maior. Essa conta agora começa a ficar um pouco mais complexa e depois dela a gente vai começar a falar de day trade. Digamos que você foi lá, pegou os seus R$1.000 e comprou em ações de Petrobras, PETR4. Uma ação da Petrobras vai custar em média hoje R$36, dependendo do dia que você vai comprar. Então, se você tem os R$1.000, divide isso por 36, que é o valor de cada ação, você iria comprar algo próximo a 27 ações de Petrobras, certo? Se a gente for olhar, como o gráfico está mostrando para vocês, a máxima histórica de Petrobras foi R$41,02, o que representaria uma alta no ativo de 13%. Ou seja, para você começar a ganhar dinheiro, a Petrobras teria que voltar para o preço mais caro que ela já teve, a R$41,02, e para isso ela teria que ter uma alta de 13% de valorização nas suas ações, o que traria um resultado por ação de R$5,02. Ou seja, você comprou por 36, a ação subiu para 41,02. Você ganharia R$5,02 por ação. Quantas ações você comprou com aqueles R$1.000? 27. O que te traz então um resultado de R$135,54 em cima do seu patrimônio. Pô, Paulinho, é muito melhor que os fundos imobiliários, que a renda fixa. Agora nós estamos começando a conversar. Eu já ganhei R$135 dentro de algum período. Esse valor, é claro que ele é bruto, descontando imposto de renda, taxas da bolsa, corretagem, a gente teria algo próximo a R$102,05 líquido disponível para você, tá bom? Mas eu preciso te lembrar que isso aconteceu talvez em 30, 40, 50 dias. Foi o tempo médio que a Petrobras levou para ter esse último ciclo de alta, que levou os preços dela a subirem 12 ou 13%. Então, se o mercado tivesse um outro upside, ou seja, subir essa quantidade pelos próximos 30, 40 dias, você teria esse resultado. Se não, se tivesse caído, como o exemplo do fundo imobiliário que eu te dei, você começaria então a acusar prejuízo. Você veio para ganhar e acabou saindo sem dinheiro, na verdade com menos dinheiro do que você entrou. Isso é chamado de relação proporcional entre
risco e retorno, um termo que talvez não te ensinam no mercado, mas ele é crucial para qualquer tipo de investidor que quer ter resultado no longo prazo. É isso que eu aprendi a fazer nos meus últimos 12 anos, trabalhar com dinheiro, trabalhar com juro e enxergar a rentabilidade que eu consigo fazer. Isso me traz uma certa independência e talvez seja por isso o motivo que nunca te ensinaram isso até o dia de hoje. E não, eu não tô te dizendo que isso vai acontecer num passe de mágica e nem que é dinheiro fácil. Eu tô aqui para te dizer que é possível e é muito mais simples se você tiver uma boa estratégia na sua mão. Agora vai começar o pipoco nos comentários. Vamos falar sobre day trade. Quanto que dá para fazer com R$1.000 depositado na sua conta da corretora? Digamos que você tenha lá o seu depósito de R$1.000, eu vou te mostrar as possibilidades que você consegue fazer. Por exemplo, a corretora te pede para operar um contrato de mini índice R$100 de margem. Então se você fizer uma conta básica, pegar os 1.000 e dividir por 100, você chega à conclusão que você pode operar 10 contratos de mini índice. É claro que aqui nós estamos falando sobre a máxima exposição, eu estou te falando das possibilidades, depois eu vou te mostrar a estrutura certa para você fazer isso. Com 10 contratos de mini índice, você conseguir pegar uma alta de uma oscilação de 860 pontos, te traria um resultado financeiro de R$1.720. Isso dentro de 1 hora e 37 minutos, como esse gráfico está te mostrando. E a gente está chegando muito perto de eu te ensinar a metodologia que eu uso para fazer resultados como esse usando o day trade como ferramenta. Mas é claro, você vai precisar aprender a gerir o seu risco, porque esse tipo de operação também poderia ser negativa, assim no exemplo que eu te dei com os fundos imobiliários, assim como eu te dei no mercado de ações, porque o mercado financeiro envolve risco. O grande lance aqui são as pessoas que entendem isso antes e aprendem como correr risco da maneira mais eficiente possível. Assim você consegue potencializar pouco para fazer ganhar muito. Se eu te fizesse uma pergunta muito simples aqui agora e falasse assim, cara, qual que é o melhor do investimento desses todos que eu te mostrei? Na primeira opção eu aprendi FII, que era RP11, que me trouxe uma rentabilidade de R$10,05. Na segunda opção eu vi sobre renda fixa, que é algo atrelado a Selic, que me traria uma rentabilidade aproximada de R$9,01. Ruim, né? Na terceira opção, a gente viu sobre ações de Petrobras 4, PETR4, que me trouxe uma rentabilidade, caso a ação volte a subir, de R$102. Você vai olhar e falar, pô, desses aqui até agora é o melhor. E na última opção, eu falei sobre day trade com contratos de mini índice, que te traria uma rentabilidade, quem sabe, de R$1.720 dentro de 1 hora e 37 minutos. Caramba! Pô, Paulinho, é indiscutível. É claro que a melhor opção é o day trade? Não. Se você respondeu isso, você tá errado. O day trade, ele é uma ferramenta. Não significa que as outras não são importantes. O grande lance daqui é o equilíbrio de risco. O day trade é a ferramenta que te traz o maior potencial de retorno, mas é a ferramenta que te traz o maior potencial de risco. Então você precisa aprender a trabalhar com esse negócio sem correr riscos desnecessários por aí sozinho. E é para isso que eu tô entrando com vocês agora, dentro da minha estratégia de day trade, o que vai fazer com que você comece a ganhar muita grana em um curto espaço de tempo. Vamos lá? O que eu vou te ensinar agora é uma estratégia muito simples e muito poderosa dentro do mercado financeiro, conhecida como up bars e down bars. Essa estratégia, ela consiste em você identificar quando que o mercado pode começar a subir e quando que ele pode começar a cair. Você vai ter que prestar atenção em um simples comportamento gráfico que eu vou te ensinar agora. A primeira coisa então, eu coloquei meu gráfico dentro de um período de 5 minutos. Esse período de 5 minutos eu vou procurar um padrão que ele tenha a sua máxima menor e a sua mínima também menor. Como esse cara que está acontecendo aqui agora. Ele tem a sua mínima menor que a anterior e a sua máxima também menor que a anterior. Esse cara aqui é conhecido como down bar. Ele traz pra gente o entendimento que aqui pode estar começando uma pernada de queda. O que é essa pernada de queda? O mercado começa a se deslocar para baixo. O contrário e o oposto disso é conhecido como up bar, que é um candle que ele tem a sua máxima igual ou maior à anterior e ele tem a sua mínima maior que a anterior. Esse cara aqui é conhecido como up bar. E ele sinaliza e traz pra gente que aqui pode estar começando uma pernada de alta. Ao saber identificar esses dois padrões, igual a gente vai passar por alguns modelos aqui dentro do gráfico, você consegue projetar um risco-retorno eficiente. Como por exemplo, neste caso aqui, se você vender após o fechamento do down bar, você teria uma venda aqui nessa região. Você colocaria automaticamente o valor do seu stop na máxima prévia, que seria
aqui. E se a gente usa um modelo eficiente matemático de 2 para 1, a gente teria um stop de 170 pontos para um objetivo 2 vezes maior, que é de 340. Trazendo isso para dinheiro, igual no exemplo que eu te citei agora há pouco de 10 mini contratos, se você operasse com 10 mini contratos num stop desse, você teria um risco de R$340 e um retorno, como é 2 vezes maior, de R$680. Então, exatamente isso que aconteceria aqui. Numa operação que durou algo próximo a 30 minutos, você colocaria para dentro do seu bolso R$680, correndo um risco de 340. Ou seja, o meu retorno sempre vai ser 2 vezes maior que o meu risco. Então, muitas vezes, cara, naquele exemplo que eu te dei lá do fundo imobiliário que te pagaria R$10,05, você estaria ganhando 67 vezes mais do que um fundo imobiliário. Mas é claro que aqui eu estou usando uma alavancagem extremamente alta de 10 mini contratos para cada R$100, que é os 1.000 que você tem em conta. E aí muita gente vai falar, e tem razão, que é uma operação muito alavancada para os seus R$1.000. Então vamos trabalhar com um cenário de baixíssima alavancagem. Se a gente usasse agora R$1.000 para trabalhar com um mini contrato, a gente vai ter então os 170 pontos vezes o fator multiplicador do mini contrato. Você teria um stop de R$34, ou seja, o seu risco é de R$34, e um retorno 2 vezes maior de 340 pontos, que traria para você um retorno financeiro de R$68 dentro de quanto tempo? De 25 a 30 minutos. E quanto isso comparado com o fundo imobiliário, você teria um resultado financeiro 6,7 vezes maior e não tendo que esperar 30 dias para receber do fundo, e sim em 30 minutos. A sua grande capacidade agora é entender que os upbars e os downbars eles acontecem a vários momentos dentro desse ativo, o mini índice, como por exemplo essa outra operação aqui que foi uma operação de alta. Quando apareceu esse upbar, se você tivesse comprado ele, colocado um stop na mínima do movimento prévio, igual eu te ensinei a fazer, você teria um stop próximo ali de 230 pontos. Tá? Esses 230 pontos a gente vai dobrar isso para ter um retorno de 460. Já já você vai entender a importância de fazer essa dobra, a importância de fazer com que os seus retornos sejam maiores, tá bom? Aí a questão é, se eu tenho um stop de 230 pontos, eu vou multiplicar por 0,20, eu tenho R$46 de risco para executar essa operação, tá? A cada mini contrato. Se eu vou executar com 10, eu tenho R$460 de risco para entrar nesse trade. Em contrapartida, o meu retorno é dobrado, lembra? Eu ganho 2 vezes mais. Eu ganharia R$920 caso o trade desse certo, aqui ele deu, pelo padrão do upper, em 1 hora e 10 minutos. Aqui nós estamos falando quase que uma pessoa ganha no mês, trabalhando no regime CLT, para 1 hora e 10 minutos, aprendendo apenas a identificar um simples padrão dentro do mercado financeiro. É claro que você precisa fazer um equilíbrio entre isso, porque afinal, você tem um risco. Aqui eu teria um risco de 230 pontos por mini contrato. Se eu trabalhar com 230 pontos vezes 0,20, eu tenho um risco de R$46 para fazer essa entrada. Basicamente, então, voltando à nossa conta, se eu depositei os R$1.000 lá na conta da corretora, eu tenho 2 caminhos prováveis. Ou eu vou perder R$46 ou eu vou ganhar R$92, certo? A cada mini contrato. Isso em cima do meu capital. E eu não vou ter que esperar muitas vezes um mês ou até algo próximo a isso para ter esse resultado. Eu vou conseguir fazer isso dentro de algumas horas. Então eu vou procurar basicamente dentro do mercado financeiro 2 padrões de candle. Para um padrão de alta, eu vou procurar um upper que ele tem a sua máxima maior do que a máxima prévia e a sua mínima também maior do que a sua máxima prévia. E eu vou procurar também um padrão de downbar, que é um padrão que ele representa uma pernada de queda. Ele tem a sua máxima menor e a sua mínima também menor do que a anterior, tá bom? Esse padrão, você coloca sempre o stop na máxima e um objetivo dobrado, que a gente conhece como 2 para 1. E para isso a gente também vai precisar encontrar um equilíbrio matemático financeiro, que funciona da seguinte forma. Digamos que você vai fazer 30 operações entre uppers e downbars no mês. Como eu te mostrei aqui, um intervalo de 1 hora, apareceram 2. Mas vamos ser um pouco mais conservador, você vai fazer 30 trades entre uppers e downbars no mês. Desses 30, a gente não vai acertar todos, não vai funcionar 100% das vezes. Quem te falar isso tá mentindo para você, não acredite. Eu vou trabalhar aqui com uma expectativa com que 50, 60% desses sinais deem certo. Se você tem 60% que dê certo, você tem 40% que não vai funcionar. Então, obviamente, desses 60%, eu tenho 30 trazendo pra gente 18 trades assertivos e obviamente a contrapartida disso é de 12 trades negativos. Lembra que eu te mostrei e te ensinei que todas as vezes que a gente ganhar dinheiro no lucro, a gente ganha 2 vezes mais do que o risco? Então se eu assumir um risco, como na operação anterior de
R$46 e um lucro de 92, se eu fizer isso por 30 vezes seguidas, quando eu ganhar 92, eu vou ganhar R$1.656. E quando eu perder 46, eu vou perder R$552. Assim, eu fazendo um equilíbrio matemático entre isso, eu entendo que os R$1.656 menos 552, eu teria um resultado de R$1.104 bruto depois de 30 trades. Isso daqui poderia ser em uma semana, em um mês. O resultado financeiro é muito mais forte, muito mais expressivo. E lembrando, você poderia fazer com mais do que isso. Aqui eu estou sendo extremamente conservador e trabalhando com um mini a cada R$1.000 depositados em conta, como em todos os exemplos que eu te dei. Então eu queria trazer aquela tabela que eu mostrei para vocês, onde um fundo imobiliário poderia te render R$10,05. Seu dinheiro em renda fixa poderia te render R$9,01. Em ações, se você acertar o movimento, poderia ser R$102,05. E no day trade eu te falei de R$1.720. Vamos fazer uma simples correção aqui para um cenário mais real e matematicamente calculado, como a gente fez no Excel. De agora então de R$1.104 para um período, trabalhando com uma estratégia simples, extremamente explosiva e igual um profissional, de fato um trader faz. E é isso que eu quero te mostrar com um mundo de possibilidades que você pode fazer dentro do mercado financeiro, usar todas as estruturas para que você aumente a quantidade de grana que você ganhe e economize o seu tempo. Você possa viver muito mais rápido as coisas que você sonha em viver e conquistar muito mais rápido as coisas que você sonha em conquistar. Assim você pode usar a estrutura do mercado financeiro para melhorar a sua vida, para aprender a ganhar mais dinheiro. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, manda para aquele cara que só faz swing trade, que só quer saber de comprar ações, porque existe uma oportunidade que de fato as pessoas desconhecem, que é o day trade. Ah, tem risco? Sim, mas a pessoa que aprende a equilibrar esse risco pode potencializar e ganhar muito. E mais do que isso, você diminui a sua curva de tempo para ficar rico e para ganhar grana. Manda esse vídeo pra frente, compartilha, deixa seu like, se inscreve nesse canal. Eu te vejo para mais um em breve. Valeu demais, vou ficando por aqui. Fui!